primeiro lugar, bom dia. Nós hoje temos cantado acerca de confiança. E nós vamos continuar a falar sobre confiança esta manhã. Nós só podemos permanecer focados em Jesus se tivermos confiança nele. Mas antes de entrarmos no assunto da confiança, nós vamos falar um pouquinho sobre arte. A arte é sempre um assunto muito subjetivo e nós temos aqui alguns pintores que sabem muito mais disto do que eu. João, és tu, artista? Desculpa. Eu sei que a arte é sempre um assunto muito subjetivo, mas mesmo assim eu vou arriscar uma pergunta. Nós temos aqui um quadro projetado e a minha pergunta é: qual é que é o elemento principal deste quadro? A água, o mar, o barco. Eu disse que a arte era muito subjetiva. É normal nós pensarmos que o barco, o estaleiro que está ali atrás, as chaminés que estão no estaleiro, são os elementos principais neste quadro. E é fácil pensarmos desta forma, porque apesar da maior parte de nós não sermos pintores, nós sabemos que é necessário algum tempo e que o elemento permaneça fixo durante algum tempo até a obra ficar concluída. Este quadro que está aqui atrás chama-se Impressão. Este quadro foi pintado por um artista francês chamado Monet, e o elemento principal deste quadro é o nascer do sol. Foi precisamente este quadro que deu nome a um estilo artístico chamado impressionismo. O reflexo do sol na água é algo que dura minutos. Ao contrário do barco, do estaleiro, das chaminés, que podiam ficar ali durante horas. Mas para Monet, o reflexo do sol que durava minutos era mais importante que os elementos fixos daquela paisagem. E por esta razão, todo o esforço, todo o detalhe, toda a concentração dos impressionistas estava focado naquilo que era transitório. A preocupação dos artistas impressionistas era com o instantâneo, era retratar o momento. Era tentar tornar eterno aquilo que era passageiro. Hoje nós vamos olhar para uma pessoa que estava perante um modelo fixo, Jesus. Mas essa pessoa escolheu-se focar naquilo que era transitório. Essa pessoa acabou por ignorar o único elemento eterno daquela situação. E a história que nós vamos ver hoje mostra-nos que o estilo impressionista não foi algo que ficou preso ao passado, no século XIX, na década de 60 e 70. Mas todos nós corremos o sério risco de viver uma vida com base num estilo impressionista. Um homem vem ter com Jesus e pede-lhe para que Jesus se torne uma espécie de defensor da sua causa. Este homem tinha tido um desentendimento com o seu irmão e pede a Jesus para que interceda por ele, de forma a que a herança seja partilhada. E aos nossos olhos de hoje, este até seria um pedido justo. Mas Jesus aproveita esta situação para contar a história de um homem que tinha vivido durante toda a sua vida com base num estilo de vida impressionista. Esta personagem da história tinha vivido durante toda a sua vida preocupado em juntar riquezas. Mas estas riquezas que ele encarava como um elemento fixo da vida, na realidade, era um elemento transitório. E com base nesta história e no discurso que Jesus vai fazer logo de seguida, nós podemos tirar algumas conclusões sobre o que é que são os elementos fixos da vida e os elementos transitórios. Eu gostaria de ler convosco novamente o texto que a Catarina leu há bocadinho, em Lucas 12. Nós vamos ler do versículo 13 até ao versículo 34. Lucas 12, do versículo 13 até ao 34. Já todos encontraram?
Então vamos ler. Alguém do meio da multidão pediu a Jesus: Mestre, diz ao meu irmão que divida a herança comigo. Mas Jesus respondeu: Amigo, quem me deu o direito de vos julgar ou fazer partilhas? Depois dirigiu-se à multidão: Tenham cuidado, não se deixem dominar pela ganância, porque a vida de qualquer pessoa não depende da abundância dos seus bens. A seguir, apresentou-lhes esta parábola. A quinta de um certo rico tinha dado uma grande colheita. E o rico pôs-se a pensar assim: Que é de eu fazer? Não tenho onde guardar a minha colheita. Já sei. Deito abaixo os celeiros e faço outros maiores, onde guardarei o trigo e todos os meus bens. Depois poderei dizer para comigo: És feliz. Tens em depósito tantos bens que te vão dar para muitos anos. Não te rales, come, bebe e diverte. Mas Deus advertiu: Louco, esta noite vais morrer, e o que tens guardado para quem será? Jesus concluiu: Assim acontecerá àqueles que só amontoam riquezas para si, mas não são ricos aos olhos de Deus. E continuou a falar aos discípulos: É por isso que eu vos digo, não andem preocupados com o que hão de comer, nem com a roupa de que precisam para vestir. A vida é mais do que a comida e o corpo é mais do que a roupa. Reparem nos corvos, nem semeiam, nem colhem, nem têm despensas, nem celeiros, mas Deus dá-lhes de comer. Ora, vocês valem muito mais do que as aves. Quem é que, por mais que se preocupe, poderá prolongar um pouco o tempo da sua própria vida? Portanto, se nem as coisas mais pequenas são capazes de fazer, por que é que se preocupam com as outras? Reparem como crescem os lírios que não fiam nem tecem. Contudo, digo-vos que nem o rei Salomão era riquíssimo, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim as plantas, e hoje estão no campo e amanhã são queimadas, quanto mais vos há de vestir a gente sem fé? Portanto, não estejam preocupados nem inquietos com o que são de comer ou beber. Os pagãos é que se preocupam com tudo isso, mas o vosso Pai sabe muito bem do que precisam. Procurem primeiro o reino de Deus e tudo o resto vos será acrescentado. Jesus continuou: Não tenham medo, pequeno rebanho. O vosso Pai achou por bem dar-vos o seu reino. Vendam o que têm e deem dinheiro aos pobres. Arranjem bolsas que nunca se estraguem e depositem no céu uma riqueza que não se esgota. Ali não chegam os ladrões, nem a traça. Pois onde estiverem a vossa riqueza, aí terão o vosso coração. Vamos orar. Deus Pai, obrigado por esta oportunidade de estarmos aqui juntos esta manhã, a poder cantar, louvar juntos, podemos orar juntos, podemos ouvir a Tua palavra juntos. Ó Pai, te oro para que Tu possas ajudar-nos a entender aquilo que Tu queres falar hoje. Sabemos que é uma passagem que bate fundo no nosso coração porque luta contra aquela que é a nossa maior tentação. Te oro para que nos ajudes a permanecer humildes, a ter um coração ensinável, porque queremos entender corretamente aquilo que Tu vais falar e queremos aplicar. Te oro tudo isto no nome de Jesus. Amém. Este não é o elemento fixo do quadro. Os pintores impressionistas, eles sabiam distinguir muito bem entre aquilo que era transitório e aquilo que não era. Mas os autores impressionistas, eles focavam-se no transitório porque eles queriam transmitir as sensações ou as impressões que aqueles elementos transitórios causavam numa paisagem. Por exemplo, o reflexo do sol na água. Eles querem que eu cante. Vocês não, né? Era um elemento transitório. O nosso problema é que muitas vezes nós ficamos tão focados no momentâneo, ficamos tão focados naquilo que é passageiro, que nós acabamos por confundir os elementos transitórios com os elementos fixos da vida.
O primeiro aspecto que nós temos que ter em mente é que a vida não depende dos bens que nós temos. Jesus diz que a vida é mais do que a comida e que o corpo é mais do que os alimentos. Ou seja, a vida vai para além dos elementos transitórios. O autor de Hebreus mostra-nos que a nossa morada permanente não é aqui. Que a nossa vida não se resume a este momento. Por mais agradável que a nossa vida esteja a ser, por mais bem-sucedida que a nossa vida esteja a ser, a nossa vida não se resume a este momento. Esta personagem da história investiu todos os seus recursos, investiu todas as suas forças, investiu toda a sua inteligência em juntar o máximo de elementos transitórios na vida. E no final da sua vida, ele tinha muita coisa. Mas do ponto de vista da eternidade, aquele homem não tinha nada que interessasse. Quando nós estamos demasiado focados nos elementos transitórios da vida, é normal que nós nos acabemos por desleixar acerca dos elementos fixos. Os autores impressionistas eles estavam tão preocupados em passar sensações, em passar impressões, que muitas vezes os traços dos elementos fixos do quadro acabavam-se por tornar um pouco confusos. Se nós olharmos para este quadro, nós percebemos que o barco, por exemplo, os traços são um pouco nítidos. Aquilo que Jesus nos mostra em certa passagem no livro de Mateus é que não dá para servir a dois senhores. Não dá para pintarmos a nossa vida com dois estilos tão diferentes. Jesus é o elemento fixo e central da nossa vida. E toda a nossa vida deve ser pintada com Jesus no meio. Nós devemos olhar para a nossa família com Jesus no meio. Devemos olhar para o nosso trabalho com Jesus no meio. Devemos olhar para os nossos relacionamentos da mesma forma. Jesus é o único elemento que não muda na nossa vida. E tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós pensamos, tudo aquilo que nós falamos, deve ser focado na pessoa de Jesus. Quando nós investimos em cumprir a vontade de Jesus, nós estamos a investir na eternidade. E aquilo que Jesus nos mostra é que todo o investimento na eternidade não é um investimento transitório. Jesus diz, arranjem bolsas que nunca se estraguem e depositem no céu uma riqueza que não se esgota. Ali não chegam os ladrões, ali não chega a traça. Os elementos transitórios, eles são elementos necessários da nossa vida. A roupa, os alimentos, o dinheiro, fazem parte do quadro que é a nossa vida. Mas quando nós permanecemos focados em Jesus, nós passamos a ter um entendimento correto acerca da importância destas coisas. A grande pergunta é, mesmo já tendo sabendo isto, certamente não é a primeira vez que nós estamos a ouvir, porquê é que nós permanecemos tão focados nos elementos transitórios da vida? Os pintores impressionistas focavam-se no transitório porque estes elementos provocavam boas sensações, provocavam boas impressões. E por isso eles procuravam retratar estes elementos para que outros no futuro pudessem sentir o mesmo. Jesus mostra-nos através desta história que aquele homem não deu uma importância exagerada àqueles bens, pelo menos naquela quantidade, porque eles eram necessários. Mas ele deu uma importância exagerada àqueles bens porque eles transmitiam falsas sensações. E a primeira sensação falsa é que aquele homem iria ser feliz assim que tivesse o suficiente. O grande problema é que nós nunca vamos ter o suficiente. A palavra suficiente foi desaparecendo gradualmente dos nossos dicionários. Nós nunca vamos ter o suficiente, nós nunca vamos conseguir saciar a nossa ambição. E Jesus veio para libertar-nos de nós mesmos. E a razão pela qual Jesus veio para libertar-nos de nós mesmos é porque nós somos péssimos patrões de nós mesmos. Nós fazemos mal a nós mesmos. Nós nunca estamos satisfeitos, nós nunca estamos felizes, nós vamos continuar sempre a exigir mais. O próprio Jesus demonstra que a ganância é o motor da nossa ambição. Esta ideia que, quando nós tivermos o suficiente, vamos ser felizes, é uma cenoura que colocaram à nossa frente e que nós nunca vamos conseguir trincar. Este processo de libertação de nós mesmos e da nossa ganância é algo que só Jesus pode realizar.
A segunda impressão falsa que vemos presente neste texto é a sensação de segurança. A certa altura no texto, a personagem da história diz o seguinte: depois de construir celeiros maiores, vou ter em depósito tantos bens que vão dar-me para muitos anos. Não vou precisar de chatear-me, vou comer, beber e divertir-me. E nesta declaração nós vemos uma perspectiva completamente egocêntrica da vida. Uma perspectiva de vida completamente centrada no eu, como se eu fosse a única pessoa que interessasse no mundo. Mas por outro lado, nós vemos uma tremenda ingenuidade. A ingenuidade de pensarmos que por termos dinheiro ou por termos outro tipo de bens, somos senhores das circunstâncias. Através desta história, Jesus mostra claramente que Ele é o Senhor das circunstâncias. Ele é o único Senhor das circunstâncias. Jesus diz a certa altura que Ele é o único solo firme e seguro para nós construirmos a nossa vida. Todos os outros terrenos, seja riquezas, seja roupas, seja alimentos, todos os outros terrenos são terrenos que não são apropriados para nós alicerçarmos a nossa vida. Jesus estava e está consciente da nossa insegurança quando nós vemos que as nossas necessidades básicas não são supridas. E talvez por isso Jesus repete tantas vezes estas expressões: não vos preocupeis, não tenham medo, eu providencio. Estas palavras de Jesus servem para tranquilizar-nos, para dar-nos segurança que Ele vai providenciar. Mas estas palavras de Jesus também servem para nós desviarmos a nossa mente destas constantes preocupações. Porque a partir deste momento nós temos coisas mais importantes para começar a pensar. Em Lucas 12, no versículo 30 e 31, Jesus diz: Deus sabe muito bem o que precisam. Procurem primeiro o reino de Deus e tudo o resto vos será acrescentado. Jesus aqui mostra claramente onde é que tem que estar o nosso foco. Eu lembro uma vez de estar a falar com um senhor que era imigrante aqui em Portugal. E este senhor tinha um estilo de vida muito simples. Ele privava-se de muitas coisas. E depois de conhecê-lo melhor e de passar algum tempo a conversar com ele, eu percebi porque é que este homem tinha este estilo de vida. Porque é que tinha um estilo de vida tão simples. Porque é que não vivia de uma forma normal. Basicamente aquilo que eu fui percebendo é que a pátria dele não era aqui. Ele tinha vindo para Portugal para ganhar dinheiro a fim de investir no seu país. E na visão dele, todo o dinheiro que era gasto aqui era dinheiro desperdiçado. Porque era dinheiro que não podia ser investido no seu país de origem. Este homem gastava apenas o essencial porque ele sabia que a sua passagem por Portugal era transitória. Jesus, nesta passagem, está a falar de focar naquilo que é central. E aquilo que Jesus diz nesta passagem é que Deus achou por bem dar-nos o seu reino. Este reino não era algo que nós merecíamos. E por ser algo merecido e merecido, é algo que nós precisamos de dar valor. Este reino é a coisa mais importante que nós temos na nossa vida. E é neste reino que nós temos que permanecer focados. Paulo diz que se nós já ressuscitarmos com Cristo, se nós já convidarmos Jesus Cristo para habitar no nosso coração, então nós devemos buscar as coisas que são de cima e não aquelas coisas que são da terra. Nós devemos estar focados nos elementos fixos da nossa vida. O reino de Deus, Jesus, a sua própria vontade, e não nos elementos transitórios. Paulo compara a nossa caminhada com Deus a uma prova de atletismo. E numa prova de atletismo, eu não percebo muito de atletismo. Sou daqueles que só corro para a mesa. Mas numa prova de atletismo, a concentração é essencial para ganhar a corrida. E um dos segredos para não nos dispersarmos é não deixarmos que a nossa mente se ocupe com falsas impressões. Então a primeira coisa que temos que ter em mente é que nós precisamos de acalmar a nossa cobiça. O autor de Hebreus diz-nos para não permitirmos que a paixão do dinheiro nos domine. Nós precisamos de contentar-nos com aquilo que nós temos. É muito fácil criar estilos de vida extremamente dispendiosos que nós nunca vamos conseguir manter. E que vão exigir demasiados recursos, demasiado tempo, demasiada criatividade para conseguir manter esse estilo de vida. Nós precisamos de criar estilos de vida mais simples. A palavra suficiente tem que voltar
para o nosso dicionário. É importante também percebermos que a nossa segurança não está nos elementos transitórios da vida. Deus cuida de nós e está atento às nossas necessidades, e Deus faz isto porque Ele nos ama e porque Ele sabe que estas coisas são necessárias na nossa vida. Mas, por outro lado, nós temos que aprender a disciplinar-nos e começarmos a tirar a nossa mente destas constantes preocupações. E, segundo a Bíblia, isto é possível com base naquele versículo que o Demóstenes acabou de citar. Quando nós adquirimos uma nova mentalidade, a mentalidade de Cristo, e nos entregamos por completo à pessoa de Jesus. Pessoalmente, eu gosto muito deste estilo artístico, o impressionismo. Eu gosto deste estilo porque é um estilo espontâneo. Os autores não procuram racionalizar muito acerca da arte. Mas a arte é arte. Este. Uhum. Não sei. Mas a arte é arte. E ela não precisa de ser racionalizada. Mas este texto chama-nos a racionalizar sobre algo muito mais importante, a nossa vida. E neste âmbito, a personagem da história olhou para o momento, olhou para o transitório e pensou que toda a sua vida se resumia àquilo. Aquilo que Jesus mostra nesta história é que o próprio Jesus e a sua vontade são os elementos principais da nossa vida. Ama o teu Senhor, teu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Jesus é o único elemento que não muda na nossa vida. E só quando nós permanecemos focados em Jesus é que nós conseguimos ter um entendimento correto acerca de todos os outros elementos que compõem o quadro que é a nossa vida. Nós agora vamos ter o momento de ceia. Nós só podemos permanecer focados em Jesus por causa daquilo que Jesus fez por nós na cruz. Eu vou pedir ao pastor Rodolfo. Hoje parece que estamos cheios de arte. Não, e interessante este quadro da ceia. Vocês sabem quem pintou esse quadro? Leonardo da Vinci. Esse é um dos quadros mais famosos, certo? E quando ele começou a pintar esse quadro, algumas caravelas estavam a se preparar para sair para descobrir o Brasil. Então, o quadro é mais velho que o Brasil. E ele tentou retratar aí aquele momento em que Jesus diz aos seus discípulos que um deles haveria de o trair. O original deste quadro está em Milão, no refeitório de um convento, e ocupa toda uma parede, e é uma das obras de arte mais visitadas, e para visitar tem que fazer uma reserva com muita antecedência, senão não se consegue ver. Mas, ok, Jesus está no centro, e o interessante desse quadro é que todos foram para o lado de lá da mesa para sair na fotografia, né? Mas Jesus está no centro, e sem dúvida, como Pedro disse, isso é possível. Ele se colocou no centro a nosso favor. Nós precisamos agora escolher se ele continua no centro da nossa vida ou não, mas ele é central, ele é o Criador, ele é o sustentador da vida e do universo, de tudo. E tudo o que ele fez foi por amor a nós. Ele deu a sua vida na cruz, no meu e no teu lugar. E nós vamos lembrar isso agora. Para que Jesus continue no centro, ele instruiu seus discípulos: olha, lembre-se sempre disso. Lembre-se sempre do que eu fiz por vocês. Eu me entreguei. Eu derramei meu sangue por cada um de vocês. É um memorial. E esse memorial nos ajuda a focar em Cristo, como ouvimos na pregação do Pedro. Esse memorial nos ajuda
a relembrar o que ele fez por nós, de tal forma que podemos, então, reorientar toda a nossa vida. Opa, Jesus está no centro. Ele é a razão da minha vida, do meu futuro, e Jesus não é transitório. Ele é eterno. E o que ele nos dá, com a sua morte na cruz, a salvação, o perdão, é eterno, é para sempre, é fixo, não é algo que vai desaparecer. Então, com o coração grato, nós vamos participar na ceia e vamos também usar a arte da panificação, a arte da vinicultura, e vou chamar 2 artistas aqui para... Somos todos artistas, né? Mas vou chamar aqui 2 artistas que poderão ajudar na distribuição. Vou chamar... Eu não combinei com ninguém. Eu pensei em chamar a Mena, que é uma artista, e a Estela, que é uma artista também, que são pintoras, para ajudar a distribuir. Existem outros aqui, certo? Mas para ajudar a distribuir o pão e o vinho, enquanto temos um momento de reflexão e até que ponto Jesus está no centro da nossa vida, no nosso dia a dia, como Pedro disse. Jesus tem que ser o centro. Então, acho que podemos pensar nisso. Examine-se cada um a si mesmo, a Bíblia diz, Paulo ensina lá em 1 Coríntios, e participe do pão e participe do vinho. Participar da mesa do Senhor com esta autoanálise. Como é que está? Jesus está no centro da minha vida? Ou eu já andei a desviar-me um pouco? O que eu tenho feito com esta verdade universal, permanente e eterna? Então, vamos só ter este momento. O convite é para todos participarem, todos aqueles que são discípulos, seguidores de Jesus e vivem em obediência a Ele, estão convidados a participar deste momento. Tá bem? Então, um momento de reflexão. Depois, então, vou chamar a Mena e a Estela para ajudar na distribuição e participamos todos juntos. Vamos ouvir também mais um cântico. Vamos orar primeiro. Então, silenciosamente.